isso, amigos. 4h44. Nós contamos pra você aí, no comecinho dessa semana, que sobre aquela troca de farpas entre os deputados Deltan Dallagnol e Beto Richa. Outro político que tem utilizado as redes sociais para fazer críticas é o senador Sérgio Moro, do União Brasil. O representante do Paraná na casa, no Senado, vê como negativa a possível indicação de Cristiano Zanin para o STF. Moro foi ao Twitter criticar notícias que afirmavam que as negociações para que Zanin seja indicado ao STF já estão avançadas. Essa indicação deve ocorrer em maio desse ano. O senador respondeu dizendo que essa situação é um bom resumo do governo Lula, que em pouco tempo, segundo ele, cerca de 3 meses, ocorreu um ataque à lei de estatais, parlamentamento político dos cargos, esposas de ministros nos tribunais de contas e o desejo de ter o advogado e amigo pessoal no STF. O senador criticou a falta de impessoalidade na gestão pública e reforçou que está de olho nas movimentações do governo federal. A crítica feita à esposa de um ministro se refere à enfermeira Aline Peixoto, que é casada com Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil. Aline foi eleita na semana passada como conselheira do Tribunal de Contas da Bahia. A escolha foi feita pelos deputados baianos em uma votação secreta no plenário da Assembleia do Estado. É importante dizer também aqui na nossa live que nesse ano 2 vagas ficam abertas na Suprema Corte, a primeira de Ricardo Lewandowski já em maio e a segunda Rosa Weber no final do ano. Cristiano Zanin tem 47 anos e, se for indicado de fato, ficará como ministro da Corte até 2051, ocupando a cadeira por 28 anos. Zanin é especialista em direito processual civil e ganhou destaque por assumir a defesa do presidente Lula nos processos da Lava Jato em 2013. O advogado, inclusive, é genro de Roberto Teixeira, ex-advogado e amigo pessoal de Lula. Vamos lá, o Zanin é genro do compadre do Lula. Esse é o motivo da escolha. Apenas esse. Aí vão tentar enfeitar o pavão, achar currículo, achar ali menções honrosas. Vão lembrar lá do Gilmar Mendes chorando diante do Zanin, porque o Zanin é um advogado que defende a causa, né? Talvez a causa que ele acreditasse. Enfim, é isso. Mas o único motivo é esse. Eu lembro aqui, eu cobri a Lava Jato de ponta a ponta, escola. O Zanin não era o advogado de preferência do Lula. Opa, pega as notícias aí. O Lula queria o Sepúlveda Pertence como advogado. Chegou a contratá-lo. Até porque a avaliação jurídica do presidente até então, não dele, mas da equipe jurídica, era que o Zanin entrou em rota de colisão com o Moro naquela oportunidade e não tinha mais condições de tocar o processo adiante. Isso é análise jurídica. Marque isso e guarde o que eu tô te falando. Aí depois as coisas avançaram, eles chegaram a contratar o Sepúlveda Pertence, não assinar o contrato, mas a fazer gestão que iam fazer isso. O Sepúlveda chegou a vir a Curitiba e conversar com o Sérgio Moro, na qualidade de advogado de Lula. Mas aí as coisas avançaram e se politizou o debate. Aí o PT resolveu jogar na política para resolver o caso, conseguiu, tanto que enterraram a Lava Jato por manobras jurídicas do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal político, isso é mais do que claro. Então é isso. Daí, como trocou ali a forma de operação, o Zanin serviu. E aí qualquer um que assine lá tá valendo, que, né, a solução veio de outra forma. Agora, juridicamente, o Zanin foi questionado, inclusive, pela própria equipe do Lula na época da Lava Jato. Depois as coisas mudaram, os ventos mudaram, mas o preferido na época era outro advogado, Sepúlveda Pertence. Pontuar isso. Então, me leva mais uma vez a reforçar o argumento. O motivo do Zanin estar sendo cogitado é porque ele é genro do compadre do Lula. Compadre esse, inclusive, que estava envolvido lá no escândalo do Mensalão, foi citado na Lava Jato, né? Tem um monte de história mal explicada aí no currículo. Então é assim que as decisões são tomadas nesse país. A culpa é só do Lula? Não. Porque o debate em torno do Mendonça, por exemplo, Bolsonaro, foi parecido. Era a história lá do terrivelmente evangélico. Isso não é critério para indicar ninguém. O critério são os estabelecidos na Constituição. Notório saber jurídico, probidade e assim por diante. Vamos ver como é que será, escola,
a sabatina no Senado. Porque eu lembro o seguinte, o Lula indica, é verdade, mas o Senado tem poder de veto. Então é bom a gente lembrar disso, porque esse debate vai começar a partir do mês que vem. Acho que em abril já começa, inclusive, a coisa fervilhar mais. O Senado é que conduz os ministros do Supremo Tribunal Federal aos seus cargos. O presidente indica, mas é metade do processo. A palavra final é do Senado da República. Eu não tenho dúvida alguma que o Senado vai endossar o que o Lula mandar. Não tenho dúvida. Mas vamos ver o que vai acontecer de fato. Agora, eu conversei com dirigentes petistas de alto escalão escola. Tem uma novidade aqui de bastidor em primeira mão para os ouvintes da Jovem Pan News do Paraná. O Zanin não é unanimidade e está correndo por fora, dentro das conversas de petistas graúdos, o nome de Lênio Streck, que é um jurista gaúcho, de esquerda também, mas esse sim, né, você pode até não concordar com o que ele diz, com uma grande produção acadêmica, né, inclusive crítico a várias posições da atual corte, da atual composição da corte, e parte da esquerda petista. E não se assuste com o que eu estou dizendo, porque o PT é tão diverso, porque tem lá entre eles mesmos a direita do PT, a esquerda do PT, tem o pessoal da CNB. O que é a CNB? A Construindo Novo Brasil, uma das tendências, que é a da Gleisi, a do Lula, que é a majoritária, que eles chamavam antigamente, inclusive. Então esse pessoal é visto como mais direita. Aí tem a DS, que é a Direção Socialista, que aí aqui no Paraná, por exemplo, é o Rosinha, Dr. Rosinha, escola, é o Tadeu Venere, é o pessoal mais radical do PT. Então tem o pessoal que usa garfo e faca na mesa, né? Que é a Gleisi, né? Quem mais aqui no Paraná? Arius Chiorato, o NVR. Então é o pessoal que dá pra conversar. Aí tem o pessoal que bate na mesa. É o Dr. Rosinha. O Dr. Rosinha, que é o Karl Marx das Araucárias. Ele é até barbudo igual, enfim. Tal. E eu respeito muito o Rosinha, tá? É um militante histórico do PT, nunca envolvido em corrupção. Respeito muito a história dele. A minha crítica é só ideológica, mas respeito a história dele. Foi um grande deputado, né? Pensamos diferente, mas respeito a história dele. Eu tô aqui fazendo uma ironia, uma caricatura, obviamente. Então, escola, dentro do PT a discussão. E o Zanin, né, tenta ser imposto pela corrente majoritária, mas o PT raiz tá falando, opa, não, vamos conversar. E para fechar essa informação, o que o Lula tá fazendo? Ele tá usando o nome do Zanin como um termômetro. Joga na imprensa pra ver o que vai dar. E ele vai sentindo. Se ele impor o Zanin e passar, é porque ele pode fazer qualquer coisa. E o governo tá tratando isso dessa maneira, tá? Como termômetro. Olha, se ele bancar o Zanin for, o Lula pode fazer qualquer coisa. Agora, se ele vê, por exemplo, que o Senado não passa, ele regride, ele não indicou ainda. O pessoal que tá falando. Os políticos fazem muito isso, escola. Usam o famoso balão de ensaio. Então eles jogam lá o nome, ó. Ué, foi. Se colar, colou. Então vai embora. Ah, não, ó. Não dá. O Senado tá confuso, as forças políticas não querem e tal. Eu troco o nome. Ou às vezes até o próprio partido, como eu expliquei aqui. Então, é tudo um balão de ensaio. E a imprensa serve para isso também. 4 horas e 52 minutos.